A maior parte das pessoas que começa a desenvolver um curso online ainda não ganha dinheiro com isso. Então, como investir em equipamento para você conseguir montar boas videoaulas, montar bons vídeos? Será que a gente precisa gastar muito dinheiro com isso? Vou te passar algumas dicas aí com os equipamentos que você tiver na mão, com algumas ideias e depois, quem sabe, para quando você for progredindo também, algumas dicas de equipamentos que você vai poder usar nas suas aulas online. Vem comigo que eu já vou te mostrar. A primeira coisa a levar em conta com relação a equipamentos, quando você vai começar a montar videoaulas, é tentar entender aquilo que você já tem em mãos, e muito provavelmente você vai ter em mãos aquilo que eu vou te passar aqui. Eu vou estrategicamente deixar o melhor para o final, tá? Eu vou começar com coisas assim que talvez você até não tenha, mas lá para o final você vai ver que eu vou dar uma dica bem legal aí para quem está começando e ainda não tem praticamente nada de equipamento. A primeira coisa que você precisa identificar é o local aonde você vai ficar gravando as suas aulas. Vai ser ao ar livre, vai ser dentro de uma sala. Quanto menor o ambiente, se for um ambiente fechado, quanto menor, mais dificuldade você vai ter provavelmente com relação à acústica. Porque um lugar muito pequeno você vai ter bastante problema com reverberação, vai ter problema com eco. E você precisa lidar com isso utilizando aí algumas dicas. Eu vou passar algumas dicas para você mais adiante. Mas o principal é você encher a sala, o local, com móveis, principalmente que tenham espuma de alta densidade, tapetes, cortinas, móveis de madeira. Tudo isso ajuda bastante. Encha o teu ambiente com esse tipo de móvel, esse tipo de recurso de espuma e tudo mais. Não precisa colar espuma na parede não, tá? Não é um estúdio de gravação que você vai fazer, não é nada disso. Basta que você tenha tapetes, que você tenha alguns móveis dentro do local. Isso já vai fazer com que diminua bastante a questão da reverberação, do eco. Se você fizer ao ar livre, você não vai ter esse problema. E o primeiro item, quando se fala de equipamento, seria a iluminação. É o mais importante. Por quê? Porque para aparecer um vídeo, você precisa de luz. E a iluminação mais fácil você vai ter quando você estiver fazendo vídeos ao ar livre. Se você estiver gravando as suas aulas ao ar livre, você com certeza não vai ter muita dificuldade com isso. Você vai, quem sabe, evitar o horário do meio-dia, porque é muito quente para gravar, e você vai evitar também se posicionar de uma forma que a luz fique nas suas costas, para que não fique com o teu rosto escuro, esse tipo de cuidado. Mas a luz do dia, a luz natural já está lá. Então, quando você vai fazer uma filmagem fora, você não tem preocupação nem com eco, reverberação, e nem tampouco com a luminosidade. Você vai usar, então, uma luz natural. Ótimo, sem problema. Mas quando você estiver dentro de ambientes fechados, você começa a ter alguns cuidados com a iluminação. A iluminação dos ambientes, ela normalmente é projetada para te causar algum tipo de conforto visual, mas não necessariamente para gravação, para filmagem. Então você vai ter que tratar essa questão da luminosidade. Dependendo de onde for, você talvez possa usar uma janela como fonte de luz, luz natural. Fica uma luz bem atenuada, uma luz bem boa, se você estiver, por exemplo, gravando com uma câmera de frente para a janela na sua frente, o seu rosto sendo iluminado pela luz externa, a luz que vem de fora, a luz natural. É uma ótima fonte de iluminação. Se você estiver perto dessa fonte de iluminação, o local for pequeno, você fica parado e estático, essa iluminação provavelmente vai ser suficiente. Mas nem sempre isso é possível, às vezes o ambiente é muito grande, você não consegue ficar exatamente perto da janela, muitas vezes você fica mudando, numa bancada, dependendo do que você estiver ensinando, e você vai precisar de algum reforço com luzes artificiais. Nesse momento, que é o momento inicial, você não precisa fazer grandes investimentos com iluminação. Aí entra a sua criatividade. Aquelas chamadas luminárias de mesa, usei durante muito tempo e ainda uso. E nesse setup que eu tenho aqui, eu estou usando. Vou mostrar depois mais na frente lá, a título de curiosidade, onde que eu estou usando, os equipamentos que eu estou usando de iluminação aqui. Então a luminária de mesa, sabe aquela que você utiliza numa mesa em cima de uma escrivaninha? Já usei até abajur desses que a gente usa no quarto. Tente trazer luz para o ambiente para que você esteja bem iluminado, para que a cena esteja bem iluminada. Luz é essencial. Alguns usam um kit youtuber que você encontra facilmente aí nas lojas virtuais, no e-commerce. Você vai encontrar aqueles ring lights de LED. Tudo isso serve para você se iluminar e também iluminar a cena que você está mostrando lá na tua aula online. E finalmente, o equipamento preferido de iluminação para mim são os softbox.
que antigamente eram muito caros. Hoje em dia você encontra kits aí de 2 softbox a partir de R$ 400 você consegue encontrar online. E se por um acaso você não conseguir comprar, não pode investir nesse momento, você vai encontrar tutoriais na internet aí de como fazer um softbox caseiro. Isso é excelente. Com o softbox você já pode ter um bom resultado com 2, melhor ainda com 3, nossa, e assim você vai avançando. O softbox ele é diferente da iluminação mais caseira que eu tinha comentado porque ele tem uma difusão da luz. A luz não fica tão dura, as sombras ficam um pouco menos projetadas, ficam mais suaves. O softbox permite que você tenha uma iluminação mais suave. Aqui eu estou com as luzes completamente apagadas nesse ambiente, para você ter uma ideia, e estou usando 2 softbox de alturas e direções diferentes para chegar aqui nesse resultado. E atrás de mim eu tenho uma luminária dessas de mesa, também só para fazer uma luzinha aqui atrás, só para enfeitar um pouquinho. Aí você vai dizer, ah tá, falou de iluminação, tudo bem, mas o importante é a câmera, como é que isso funciona? Eu preciso usar uma câmera daquelas DSLR? Se você tiver uma câmera DSLR para fazer as gravações das suas videoaulas, maravilha, você vai ter uma qualidade muito boa. Mas eu já vou te dar uma dica, se você for usar uma câmera dessa, é muito importante que você a domine, que você saiba utilizar essa câmera, porque senão é melhor que você não use, porque o resultado não vai ser legal. Então uma câmera DSLR pode ser uma boa pedida, mas não compre exclusivamente para montar os seus cursos. Só se mais adiante você já estiver ganhando muito dinheiro com isso e você tiver a fim realmente de investir. Mas nesse momento esqueça essas câmeras, elas são bastante caras, trazem um excelente resultado, mas depois eu vou mostrar para você como é que eu obtenho esse resultado aqui, que não é uma maravilha, não é uma perfeição, mas quebra um belo de um galho. Tem muitos cursos por aí, eu tenho centenas de alunos utilizando esse tipo de recurso aqui. Ah, e o que é que eu uso então? Eu uso uma webcam. É verdade. Qualquer webcam? Bom, se você já tem uma webcam e você não tem como investir, utilize a sua webcam. Ah, eu tenho só a câmera do meu notebook. Ok, não tem problema, você pode utilizar essa webcam. Porém, eu vou dar uma dica para você a respeito das webcams. Elas são feitas mais para uma comunicação online, uma chamada de vídeo e não para você fazer gravações. Então a qualidade de captação dela é muito ruim e ela realmente depende de muita luz para que você tenha algum tipo de resultado, pelo menos aceitável. As webcams de notebooks, por exemplo, elas são muito fracas, então o resultado não vai ser aquilo tudo. É o que você tem? Você pode começar com isso, sem problema. Mas se você for comprar uma webcam, eu vou sugerir para você da Logitech a webcam C920. Essa que eu estou gravando, por exemplo, é uma webcam C920 da Logitech, que eu já tenho há mais de 10 anos, mas até hoje é uma câmera que as pessoas costumam utilizar, os youtubers têm usado bastante. Eu comprei, paguei na época, eu acho que uns R$ 400, alguma coisa assim, há uns 10 anos. Hoje eu acredito que deve estar em torno aí de uns R$ 600, já teve bem menos do que isso, oscila bastante também no mercado, então você tem que acompanhar, quem sabe conseguir um bom preço se você for usar uma webcam. Qual a vantagem de usar uma webcam? Na minha opinião, é a facilidade de eu já estar gravando para dentro do computador, depois eu comento sobre isso. Bom, você já tem iluminação, já tem uma câmera para filmar, mas e o som é captado de que jeito? Bom, vamos lá. Se você utiliza uma DSLR, ela já tem captação do som, mas essa captação de som ela só é útil se você estiver bem próximo da câmera, porque senão vai parecer que você está falando de muito longe, o som fica desagradável. E eu vou dar uma dica para você. A tua imagem pode até não ser tão boa, mas o teu som precisa ser, porque incomoda muito, principalmente para quem ouve nos fones de ouvido, quando o som não é muito bem captado. Ninguém consegue aguentar muito tempo assistindo ou ouvindo videoaulas quando o som é ruim. Então nesse momento você tem que fazer alguns ajustes. Essas câmeras, embora sejam muito boas para a imagem, você tem a dificuldade que normalmente você fica um pouco longe delas na hora de gravar e o som fica afetado, fica ruim. Nessa hora você precisa utilizar um microfone para captar melhor esse áudio. E quando usa uma webcam, da mesma forma, você precisa usar um microfone. Eu, nesse caso, estou usando aqui um microfonezinho de lapela. Vou falar sobre alguns tipos de microfone para você entender qual seria o melhor para cada situação. Existe o chamado microfone dinâmico, que é o microfone mais comum, aquele que você normalmente pega na mão, né? Que tem aquele fio que é ligado
no equipamento de som. Existem microfones desses que você pode ligar na tua câmera, que você pode ligar no computador para fazer a captação do áudio e ter uma qualidade melhor. Esses são chamados microfones dinâmicos. Você vai encontrar microfones desses aí a partir possivelmente de R$100 em lojas de equipamentos de som. Mas você não precisa investir nisso. Caso você queira, você pode fazer. O problema com esse tipo de microfone é que você vai ter que ter uma espécie de suporte, uma espécie de pedestal, que pode ser estratégico para você mostrar no vídeo ou não. Então vai daí da estratégia que você vai acabar tendo com relação ao tipo de microfone. Eu vou te passar mais umas dicas aí de microfones que você pode usar. Muitos YouTubers estão utilizando aqueles microfones de mesa, microfones USB mesmo. Eles têm bom preço, geralmente eles até têm boa qualidade, mas normalmente é um pouco difícil de você não mostrar ele no vídeo. Mas tem vários deles que são muito bonitos, então muitas pessoas fazem vídeos assim como eu estou fazendo agora, com o microfone aparecendo aqui na frente ou aqui do lado, né, com aqueles braços, né, articulados e tudo mais, para segurar esses microfones. Como eles são bonitos, eles praticamente fazem parte do cenário, da decoração do vídeo. E você pode utilizar esse tipo de microfone, principalmente se você estiver fazendo a gravação através de uma webcam, já para dentro do computador, então você vai acabar utilizando bem esses microfones e o resultado vai ser excelente. Mas ainda assim você vai ter que investir um pouco nesses microfones, embora não sejam exatamente caros, mas tem soluções mais baratas ainda.